Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Dois anos depois da ditadura brasileira começar, a Niede fugiu para a França. Mas hoje, a casa dela não fica em Paris, fica na cidade de São Raimundo Nonato, no interior do Piauí. Eu fui até lá pela primeira vez em janeiro de 2020. Eu e o jornalista Fábio Siqueira, o Fabinho. A gente pegou um voo de 3 horas de São Paulo até Petrolina, em Pernambuco, e mais quase 5 horas de estrada para percorrer 300 quilômetros. As rodovias já estavam pavimentadas. Tinha alguns buracos, alguns trechos sem acostamento, mas o perigo mesmo eram vacas, bodes e jumentos que do nada entravam na pista. Eles estão pensando que eu estou exagerando, né? O André Pessoa, fotógrafo que estava sendo nosso guia, tinha até uma buzina especial no carro para espantar os bichos. Ainda hoje, quando gente como eu, que vem do Sudeste, chega no sertão do Piauí, sente que está chegando num mundo diferente. E claro, não é só pela dificuldade de acesso. Não tem no Brasil quem te receba tão bem. E a paisagem é das mais lindas que eu já vi. Mas, principalmente, parece que as regras são outras. Quando é no mês de novembro, manda a primeira chuvada, se reúne a vaqueirama em frente à casa calhada. Vamos olhar os campos bastos, se a arama está fechada. Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, o inverno começa em julho. Mas na Serra da Capivara, dizem que o inverno começa em novembro, que é quando chove, ou quando cai a primeira chuvada, como diz a vaquejada que você acabou de ouvir na voz do seu Nilson Parente, um dos primeiros guias da Niede na região. Quando o céu enche de nuvens, quem é do Sudeste diz que o tempo tá feio, mas quem mora no sertão olha o céu nublado e diz que o tempo tá bom. Quando a Niede chegou na Serra da Capivara, o Piauí parecia ainda mais distante. Esse lugar era estranho para ela, e ela também era estranha para esse lugar. O seu Nilson não está mais vivo, mas quando eu o conheci, ele guardava na memória o dia exato em que a Niede chegou lá. 3 de setembro de 1970. Ele também lembrava do estranhamento que ela e a colega Vilma Chiara causaram. Era um jeito de mulher, mas tudo vestido de calça e bota igual de homem, tudo, mas ninguém sabia se era homem ou se era mulher. O seu Nilson diz que não sabia se a Niede era homem ou mulher. Ele diz que é porque ela estava de calça, cabelo curto e dirigindo. Me lembra um pouco de quando ela chegou em Itápolis para dar aula, como a gente contou no episódio 1. Mas ali, o choque de culturas era maior. A Niede estava vindo de uma metrópole europeia, falava vários idiomas, era arqueóloga. O seu Nilson trabalhava como maniçobeiro, extraindo látex da maniçoba. Andava armado com espingarda, caçava e era mateiro, nome que se dá para aqueles que conhecem bem as matas. Além de ser uma figura incomum, a Niede chegou lá com um pedido bastante estranho. Ela queria se embrenhar na caatinga para ir ver as pinturas das pedras. Eu sou a Kel Spinelli e você está ouvindo Os Caminhos de Niede Guidon. Esse é o episódio 4, Partiu Capivara. A história da Niede me faz pensar como às vezes a gente acha que está na trajetória certa, mas não tá. Ela achou que ia ser professora a vida inteira em Itápolis, mas acabou expulsa da cidade. Ela achou que ia trabalhar a vida inteira em Sambaquis, mas foi impedida, depois de se desentender com o mentor dela, o Paulo Duarte. E aí veio a ditadura, chacoalhando a vida de todo mundo nessa história. Na realidade, minha vida teve um pouco de decisões que eu tomei, outras foram independentes da minha vontade, quer dizer, eu estava trabalhando em São Paulo, quando os militares tomaram o poder. Como em outros episódios, esse trecho que você ouviu é um depoimento da Niede para Cristiane Delfina, feito para o documentário e para a tese de mestrado dela, A Mulher Original. Você vai ouvir outros trechos desses depoimentos aqui nesse episódio, cedidos pela Cristiane. Eu nunca tive atividades políticas, não acredito na política, eu sou essencialmente uma cientista, né? Mas alguém me denunciou, e alguém me denunciou como sendo do Partido Comunista. Então, uma tia minha, que tinha um amigo que era general, um dia chegou no meu apartamento em São Paulo e disse: você vai embora hoje, você foi denunciado e vai ser preso.
Então eu tive que sair de São Paulo no mesmo dia, né? Fui embora, deixei tudo que tinha aqui, meu apartamento, meu carro e tudo, e tive que recomeçar a vida na França. A Niede foi para a França, deixando para trás as colegas Luciana Palestrini, que ficou trabalhando no Museu Paulista, e a Silvia Maranca, que por um tempo foi trabalhar no Pronapa, aquele outro projeto arqueológico americano que estava se instalando no Brasil na época da ditadura. O Paulo Duarte, como a gente viu, acabou afastado da arqueologia e aposentado compulsoriamente depois do ato institucional número 5, que endureceu a ditadura brasileira de vez. Mas antes de ir para a França, a Niede tinha ficado sabendo da existência de pinturas rupestres no Piauí. Ela tentou chegar até lá com a Silvia, de Fusca, mas não conseguiu. Só que quando eu cheguei aqui perto do Rio São Francisco, dezembro é mês de chuvas, tinha chovido muito e tinha rodado uma ponte, eu não pude passar. Aí voltei para São Paulo. Depois veio em 64, que fui embora para a França, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas as pinturas nas pedras do Piauí não saíram da cabeça dela. Até porque, lá na França, ela foi acolhida por uma arqueóloga famosa que tinha também muito interesse pelas pinturas rupestres brasileiras. A gente já falou dela no episódio 2. É a Annette Ampérère, conhecida como Madame Ampérère. A Madame Ampérère era interessada pelas pinturas de Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. Mais tarde, ela seria a arqueóloga responsável por encontrar a Luzia, o nosso crânio mais antigo, que tem cerca de 11.500 anos, lá mesmo na Lagoa Santa. Morando em Paris, a Niede se tornou pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, e ela trabalhava com a Madame Ampérère. Para a Niede, isso era legal porque ela estava aprendendo muito e ensinando, vivendo uma vida boa na França e tal. Mas na prática, ao menos na vida arqueológica, ela ainda estava sem lugar. Ela tinha saído da sombra do Paulo para ir parar na sombra da Madame Ampérère. Em uma entrevista que ela deu para um livro gringo da Elaine Dewar, sobre os primeiros americanos, um livro chamado Bones, ou Ossos em português, a Niede disse, abre aspas, eu só era uma arqueóloga pequena com a Madame Ampérère, não era ninguém. A oportunidade de mudar esse cenário apareceu por causa de uma colega, a Vilma Chiara. A Vilma era antropóloga e também tinha se mudado para a França. Ela tinha um trabalho com uma tribo indígena Craô, aqui no Brasil. Era uma tribo de caçadores, mas que por falta de caça, estava passando fome. Então a Vilma fez parte de um projeto que tinha a intenção de salvar essa tribo da fome, mas que hoje é bem contestável. O projeto de estimular a tribo a criar gado. O projeto não deu certo. De toda forma, por causa desse projeto, a Vilma conseguiu dinheiro para vir para o Brasil em 1970 e ir de jipe até a tribo. A Niede se ligou que era uma chance de conseguir ver as pinturas de perto, e ela veio junto. Ainda era ditadura no Brasil, mas a Niede disse que ficava à vontade para entrar e sair do Brasil porque ela estava com passaporte francês. Fiquei lá uns 2 meses e pouco, e quando terminou eu disse, agora eu vou voltar pelo Piauí que eu quero ver essas pinturas. Foi na volta dessa viagem com a Vilma que, finalmente, e rufem os tambores, a Niede chegou à Serra da Capivara. Naquele dia de 1970, que ficou marcado na memória do seu Nilson. A Niede queria saber das pinturas. Aí o seu Durval, que junto com a esposa era dono da única pousada do lugar, sabia onde elas podiam encontrar. Para o seu Nilson, o mateiro que ele mandou chamar, as pinturas também não eram novidade. Quando eu era menino, pequeno, eu gostava de andar mais meu avô pelos matos, né? E eu via aquilo, aquelas pinturas. Aí eu falei, vô, o que é isso aqui? Ele disse que foi os índios que fizeram. Aí o seu Nilson e mais 2, ao que tudo indica o seu Durval e o mateiro Nivaldo, levaram a Niede e a Vilma até uma toca que tinha bem na beira da estrada que cruzava o vilarejo. Eu digo ao que tudo indica porque existe uma certa competição de narrativa sobre quem levou primeiro, na primeira toca, se eles estavam todos juntos ou não. O fato é que a Niede foi levada até a Toca do Paraguaio. Vale explicar que toca é um nome que se dá para abrigos na pedra, largos e rasos. Eles não são tão fundos quanto as cavernas, e tem só uma entrada. A Toca do Paraguaio era fácil de chegar porque estava na beira da estrada e era usada como abrigo para uns viajantes que estavam de passagem. Eles erguiam redes, penduravam com estacas no chão e dormiam ali mesmo. Dizem lá que tem esse nome por causa de um viajante, possivelmente paraguaio, que costumava dormir quando passava pela região. Foi na Toca do Paraguaio que a Niede viu pela primeira vez as pinturas rupestres que ela tinha visto só em foto. De cara, a Niede viu que eram muitas pinturas. A Toca do Paraguaio tem 70 metros de comprimento e mais de 900 pinturas. 900!
foi primeiro a emoção na frente dessas pinturas maravilhosas, quer dizer, realmente isso foi alguma coisa que me impressionou muito, né? A Nied aí está sendo entrevistada pela atriz Malu Gali. Essa foi uma das poucas vezes que eu ouvi a Nied falar de emoção. Ela tende a ser durona nas entrevistas. Quando eu estudei arqueologia, se ensinava que a arte rupestre das Américas era muito primitiva, parecia desenho de criança, que não tinha perspectiva, que não tinha nada. E como ela diz, as pinturas eram impressionantes, porque tinham perspectiva, cenas complexas que inclusive retratavam figuras humanas. Nem toda caverna de pinturas rupestres do mundo tem isso. Por exemplo, na caverna de Chauvet, na França, que é muito famosa porque é considerada a mais antiga com pinturas rupestres do mundo, com 32 mil anos, só existem desenhos de animais. E umas mãos na parede, como se alguém tivesse passado tinta na mão e colocado a mão na pedra, como um carimbo. Na capivara, tem pinturas de pessoas, de animais e de pessoas interagindo, dançando, fazendo sexo, em rituais, guerreando, caçando. A Nied logo viu que estava diante de algo muito importante. A primeira toca que a Nied visitou foi a última que eu conheci. Eu só conheci em 2024, na minha segunda visita à Serra da Capivara. Aquela estrada do vilarejo que a Nied pegou para conhecer a toca já não é mais uma rodovia. Ela virou um caminho para a visitação do circuito do desfiladeiro da Capivara, dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Você anda por ela de carro até um trecho, depois caminha até a toca. Na toca, agora tem uma passarela grande que ajuda quem é turista a visitar as pinturas. O Rogério Brito foi o meu guia nessa visita. Ali naquele cesto você pode encontrar já pinturas ali. Que bonita essa parede, olha! Eu tenho que admitir, eu tento ser durona também, mas eu estava um pouco emocionada em estar ali. Esse foi o primeiro sítio mostrado da doutora Nied Guidon em 1970. Sabe que dá uma impressão de a gente estar debaixo do mar, né? Um pouco. Não dá? É muito impressionante. Mas esse material estava todo depositado no fundo da bacia, né? A Serra da Capivara é o que se chama de cuesta, um conjunto em linha de paredões verticais imensos, também chamados de chapadas. Essa região toda ficava no fundo do mar uns 225 milhões de anos atrás. Por isso, quando eu visitei, eu fiquei com a impressão de estar olhando para rochas marinhas, em algumas das tocas, como no Paraguaio, que é feita de rocha de arenito. Mas o que é legal é que a Nied não estava vendo só pinturas rupestres. Ela estava vendo pinturas rupestres num cenário único. Elas estão espalhadas por essa região imensa que tem tocas, vales e chapadas. Nessa primeira visita, a Nied e a Vilma conheceram algo entre 5 e 7 sítios. Para um cientista procurando um território, digamos assim, já seria uma grande descoberta. Mas os mateiros diziam que por ali tinha muito mais desses. E a Nied, então, fez um acordo. Ela pagaria por cada toca nova que os mateiros descobrissem com pinturas rupestres. E ela também deixava que os mateiros dessem nome para os sítios que eles encontravam. E cada pessoa que indicava um sítio, eu dava um presente, entende? Que na ocasião, alguma coisa equivalente a R$200, por exemplo, né? Enquanto os mateiros procuravam mais sítios, a Nied foi de volta para a França com as fotos que elas tinham tirado na viagem. Foi o suficiente para ela convencer o Centro Nacional de Pesquisas Científicas francês a realizar uma primeira missão arqueológica oficial na Serra da Capivara. Então, em 1973, a Nied chegou a São Paulo para ir de novo, agora oficialmente, para a Serra da Capivara. Quando ela vivia na França, conseguiu O dinheiro. 15 mil cruzeiros naquele tempo para fazer uma missão. Então veio no Museu do Ipiranga e, bom, a Nied convidou quem queria ir. Dessa vez, ela estava sem a Vilma, mas ela chamou uma antiga colega, uma que a gente já conhece, para ir com ela. Era a italianíssima Silvia Maranca, que a Nied conheceu trabalhando no Sambaquis e que estava junto na primeira tentativa frustrada de chegar até a Serra da Capivara de Fusca. Além das duas, estava também uma jovem estudante da equipe da Luciana Palestrini, no Museu Paulista, a brasileira Águeda Viena de Moraes, hoje em dia conhecida por seu sobrenome de casada, Águeda Vialu. Aí eu só falei, olha, Nied, eu tô com a Rural Willis, que é o Smithsonian comprou para o pessoal do Pronap um projeto americano, do qual eu participei como representante de São Paulo. A Silvia pegou emprestado uma Rural Willis, que era do Pronapa, aquele programa norte-americano para onde foi o dinheiro das pesquisas arqueológicas brasileiras na época da ditadura. Elas encheram o porta-malas com roupas velhas que pegaram de irmãos e amigos. Levaram um baú de mantimentos, com coisas enlatadas,
e levaram dinheiro vivo, porque lá elas não iam ter como sacar mais. Elas estavam indo preparadas para passar 3 meses. A aventura arqueológica finalmente ia começar. Eu falei que o Piauí, naquela época, parecia mais distante do que é hoje. De certa forma, era. A distância física era a mesma, mas o tempo que levava para chegar era muito maior. As 3 arqueólogas cruzaram o país de carro, com a Niede dirigindo boa parte do trajeto. Mesmo com a fama da Niede de sentar o pé no acelerador, elas enfrentaram rodovias esburacadas e estradas de terra que nem pareciam ser estradas. Nós saímos de São Paulo, fomos até Salvador, Feira de Santana, Governador Valadares, Milagres, Petrolina. Elas levaram 11 horas de Petrolina para São Raimundo Nonato, naquele trecho que eu levei 5 horas de carro em 2020. Só que a Serra da Capivara não fica em São Raimundo Nonato. Ela fica mais perto de Coronel José Dias, mais para o interior. E na época, Coronel José Dias era um vilarejo que se chamava Várzea Grande. De São Raimundo para Várzea Grande levava 6 horas, 30 quilômetros. 30 quilômetros. E dançando samba assim. Hoje, esse trecho leva no máximo 40 minutos. Mas naquela época a estrada era praticamente intransponível. Se você pega um guia daquele tempo, você pode ver inacessível, inacessível, inacessível. Só vendo um mapa da época para ter uma ideia. E a distância não era só física, era também, principalmente, econômica. Alguns anos antes, em 1967, tinha ficado famosa uma reportagem da revista Realidade com o polêmico título O Piauí Existe. A reportagem dizia que o Piauí era um dos estados mais pobres da América Latina naquela época. Tinha 1.400.000 pessoas. As famílias eram grandes, tinham de 5 a 12 filhos. E a maior riqueza do estado era a criação de gado. Talvez por isso o seu Nilson cantasse tantas vaquejadas. São Raimundo Nonato, primeira cidade onde elas chegaram, era uma cidade pequena do interior. Lá já tinha alguma coisa, como o Banco Nordeste. Pouco depois, também seria inaugurado na cidade um cinema. Ou seja, não era uma cidade totalmente isolada, mas para quem vinha das metrópoles do Sudeste, não parecia. E toda a região sofria muito com a seca. Era comum que as mães dissessem para os filhos só lavarem os pés antes de dormir. Várzea Grande, o vilarejo que ficava aos pés da Serra da Capivara e mais perto das pinturas, era bem mais isolado. Lá era tudo de terra batida, com pouquíssimas casas. Não tinha saneamento e não tinha eletricidade. Eu nunca tinha estado num lugar onde não tinha água, não tinha banheiro. E se banhava de canequinha com água pega num açude, onde se banhava o porco, se banhava o bode. Tinha uma única pensão da dona Dolfina e do seu Durval. Quando eu fui lá pela primeira vez, a dona Dolfina ainda estava viva. Foi a primeira casa feita aqui na... Foi a primeira. Porque por aqui o movimento era grande demais. Aí abriu esse Hotel Rodovia Brasília. Aí vinha de Fortaleza, aquela do Ceará, é uma seca danada. Pode era o dia e a noite. A Niede e a Silvia e a Águida chegaram ali e pediram ajuda para descarregar o carro e tirar aquele baú cheio de mantimentos pesados que elas tinham levado. Quem apareceu para ajudar foi o seu Joãozinho. Mais tarde, ele ficou conhecido pelo lugar onde ele foi morar, a Borda, Joãozinho da Borda. O seu Joãozinho tinha acabado de chegar de uma temporada em São Paulo. Dos anos 50 aos anos 70, muitos nordestinos migraram para o Sudeste em busca de trabalho. Na região, muitas mulheres ficavam sozinhas à espera de notícia dos maridos. O seu Joãozinho tinha sido um desses migrantes nordestinos, mas ele veio para São Paulo com a mulher. Aí eu fiquei lá 3 anos e 3 meses. Lá eu fazia vela, sabão em pó, sabonete, aquele fio de fazer pano. Aí eu adoeci lá nas máquinas de abaixar, me atacou a coluna. Mas ele teve problemas na coluna e acabou voltando. Eu estava ali na pensão da Dolfina, chegou aquela rural, verde e branca. Aí ela perguntou a Dolfina se era fácil arranjar uma pessoa para ajudar a descarregar. A Dolfina disse, é difícil, mas tem um aqui que pode até ele enfrentar, porque chegou ontem de São Paulo. Recém-chegado, ele ganhou um trocado para tirar o baú do carro, que anos mais tarde ficou para ele. E aí ele ficou de voltar no dia seguinte. As arqueólogas foram dormir. Na pousada da dona Dolfina, no lugar de camas, se dormia em redes. Todas as 3 na rede, sem luz, sem nada, aquelas lamparinas de querosene, imagina. E os ratos andavam nas coisas e as redes tudo junto.
Quando a Silvia diz que os ratos andavam pelas coisas, não quer dizer que eles estavam andando em cima das coisas delas. Ela falou isso apontando para cima, querendo dizer que eles estavam andando pelas traves de sustento das telhas sem forro da pousada. Ela dormia rezando para os ratos não caírem em cima delas, mas eles nunca caíram. Não tinha luz, e dormir no calor do Nordeste sem ventilador não era fácil, mas era menos penoso que usar o banheiro. Na pousada, o cheiro era forte, por causa da falta de água. A dona Dolfina só podia jogar água no banheiro 2 vezes ao dia, então elas preferiam muitas vezes ir ao ar livre. Telefone não tinha também, então a gente tinha que ir até Petrolina para falar no telefone com a família, dizer que estava tudo bem. Nós ficamos sem comunicação meses. A alimentação era arroz, feijão, carne de bode e farinha. Raramente tinha ovos e, mais raramente ainda, um tomate. Para elas, que tinham uma vida de mais conforto, chegar ali onde não tinha asfalto, luz, correio, banco ou água encanada foi um susto. Só tinha geladeira a querosene no bar do lado. O açougue era um negócio na feira, os tatus se matavam e limpavam na feira. Mas a pobreza começou a fazer com que elas vissem o trabalho com outros olhos. Eu me entristecia mais de ver que, por exemplo, o Roberto, um rapaz, um menino, uma criança, que rolava no chão de terra, porque ele não tinha braço, não tinha perna. A Cilinha, que era pequena, agora é uma moça feita, ela não sabia o que era chocolate, nunca tinha comido. Não. Muitas crianças na região morriam depois de contrair doenças por beber a única água que tinha que não era tratada. Era a mesma do banho, filtrada num pano. Começou a surgir ali uma preocupação social, que mais tarde seria fundamental para a carreira da Niede. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa de uma senhora, ela disse: olha, desculpa, eu não tenho nem água para oferecer para a senhora. Porque ela, para ir buscar água, tinha que andar todo dia 11 quilômetros. Mas em 73, melhorar as condições de vida da região estava longe de ser uma prioridade, porque além delas se ajustarem às condições de hospedagem e alimentação, elas também tinham que enfrentar alguns desafios pela frente para conseguirem pesquisar as pinturas. Nesse começo, os primeiros desafios foram naturais. Naturais no sentido de terem a ver com a natureza mesmo. Tipo encontrar pinturas no meio daquelas tocas e paredões se embrenhando na caatinga. Era uma aventura. Mas era uma aventura, muitas vezes, perigosa. A gente vai para um intervalo rápido, para conhecer outro podcast apoiado pelo Instituto Serra Pilheira e que tem tudo a ver com esse episódio, e a gente volta já já. Quando você pensa em caatinga, o que vem à tua cabeça? Caatinga é uma palavra que vem do tupi-guarani. Ca significa vegetação ou floresta. E tinga significa branco ou claro. Talvez a imagem de uma paisagem seca e cinza é a primeira coisa que passa por aí. Mas antes disso, tem uma palavra muito importante que resume bem o que de fato é a caatinga. Floresta. No Caatingueira, a gente vai entrar nessa floresta, encontrar histórias de mulheres que conhecem o bioma com a palma da mão, usam seus conhecimentos para cuidar da saúde de comunidades inteiras e vamos saber também como a ciência entende tudo isso. Esse é o Caatingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Então, nos acompanhe a partir do dia 1º de julho, sempre às segundas em todas as plataformas de áudio. Lembra que a Niede tinha dado uma grana para os mateiros acharem novos sítios pela região? Então, na primeira missão foram 55 sítios. Já uma quantidade assim fabulosa, né? O problema é que as tocas ficavam distantes umas das outras, andando pela Caatinga, em lugares por onde o carro não passa. Vale lembrar que o Parque Nacional da Serra da Capivara engloba um território de 4 municípios e tem 129 mil hectares. A estratégia das arqueólogas foi começar dos sítios mais próximos para os mais distantes. Elas começaram naquele que a Niede já tinha conhecido com a Vilma, a Toca do Paraguaio. Chegando na toca, as funções eram divididas.
A Niede fazia o relevé, que é basicamente estender um plástico transparente sobre as pinturas e copiar uma por uma com um pincel atômico. A Águida preenchia o diário de campo. E a Silvia fotografava com uma câmera Leica, que era o xodó da Niede. Parece fácil, mas não era. Dentro das tocas, as pinturas ficavam em alturas diferentes. Algumas estavam na altura do olhar de uma pessoa em pé, mas outras estavam bem para cima na pedra. Para conseguir copiar essas pinturas, então, elas pediam ajuda dos mateiros para improvisar escadas com pedaços de pau e panos amarrados. Dá uma olhada depois numa foto incrível da Niede toda torta, pendurada numa pedra dessas, que a gente vai postar nas nossas redes. E aí, quase que a aventura acaba para Silvia, logo na primeira toca. Tem o painel que tem as pinturas. A Niede está copiando. Eu estou no chão e eu fazendo as fotografias. Aí a Niede me fala, faz até fotografia à minha direita. Então, e peraí, que não pegava tudo. Então eu macharré. Uma hora, eu não senti mais o pé no chão. A Silvia estava pendurada alguns metros acima do chão. Eu fiquei pendurada por um galho de árvore, pelo cangote aqui. Eu estava com essas camisetas Hering, que eu respeito até hoje, com a Leica aqui no pescoço, não podendo mexer para ela não cair. Olha, foi um sufoco. Aí eu falei, Niede, silêncio absoluto. A Niede, concentrada em copiar as pinturas, nem olhou para trás. Olha, eu sofri durante uns 5 minutos, porque eu não sabia o que fazer, eu não podia gritar, porque quando você grita, respira forte, pode estragar a camiseta. Bom, e aí eu decido falar feio, sabe, falar grosso. Tô falando, Niede. Quando a Niede virou para trás, finalmente, ela desceu da escada brava, enquanto um dos guias ajudava a Silvia. O que você está fazendo aí? Eu? Que eu já estava garantida, porque já estava segura pelo guia e por ela. Eu falei, eu tive o ímpeto assim de Ícaro e quis tentar voar. Uma fera que eu estava, porque ela queria salvar a câmera, não eu. Não, eu falei, Niede, você queria salvar a câmera? A Cristiane Delfina perguntou disso pra Niede uma vez. É verdade que uma vez ela quase caiu no buraco. Quem, a Silvia? Que ela ficou pendurada pela câmera. Ah, é. Mas agora eu não me lembro mais onde foi. Sim, que a Silvia é meio doidinha, fazia umas besteiras e já ficou... A amizade da Niede com a Silvia já era grande na época do trabalho no Sambaqui, mas dali pra frente elas se tornaram amigas inseparáveis, além de colegas de trabalho. Inseparáveis, mas implicantes. Uma fica torrando a paciência da outra em italiano, idioma que a Niede também sabe falar. A Niede brigando com a Silvia porque a Silvia fumava e a Niede não gosta, a Silvia se ressentindo da Niede quando ela acha que não tá ganhando crédito o suficiente. A Niede é sempre protagonista, mas aquela protagonista que não seria ninguém sem a fiel escudeira. Quando eu fui visitar a Silvia pela segunda vez, agora em 2024, ela estava no telefone com a Niede. Pronto, Niede. Io pure dicevo da te ligação perdida. Eu também queria saber como é que você estava. Queria dizer que a gente dia 15 vem. A Silvia deu uma reclamada que tinha tentado ligar várias vezes para a Niede, que não ligava para ela de volta. E escuta, Niede, você tá boa? Ela estava combinando de visitar a amiga. Tô, graças a Deus, tô muito bem. E eu tô aqui ouvindo um monte de conversa da Kelly. Niede, um baixão, né? Tá. Ela falou, então dia 15 você tá aqui. Tá, entendi. Pra ela também se preparar para umas brigas. O pessoal adora lá, se divertem. Porque são brigas que não são brigas. Lá em 73, de implicância em implicância, elas foram catalogando a imensidão de pinturas rupestres que existiam na Serra da Capivara. Da Toca do Paraguaio, elas foram para outras ali perto, como uma preferida minha com uma vista incrível, a Toca do Baixão da Vaca. Depois, elas foram até o famoso Boqueirão da Pedra Furada. Pedra Furada! A famosa. Famosa. Cartão postal do pai. A Pedra Furada é um dos cartões postais da Serra da Capivara. É uma pedra gigantesca que tem uma parte vazada, quase como um círculo no meio. E o Boqueirão fica ali perto dessa pedra famosa. Lá tem um paredão imenso, onde fica a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Ele tem 75 metros de altura, do tamanho de um prédio de uns 25 andares.
Esse sítio se tornou importantíssimo, como a gente vai ver mais pra frente no podcast. As pinturas ali parecem uns grafites. Tem umas por cima das outras, de várias cores, dá pra ver que foram feitas por pessoas diferentes. E nesse sítio a gente vai encontrar por mais de 1.100 pinturas rupestres, né? Um paredão. E aqui a gente pode encontrar também os 4 pigmentos nele. E esses? Então, Esse tá com a mãozinha deitado? Você tá transando? Esse é uma cena de sexo, Ele né? deita deitadinho. Tem a onça, né? Essa onça aí é inconfundível. Não tem... Ó, esse grandão aí. Grandão? É. Por quê? Cabeça redonda, orelhinha, as patinhas feitas de pantufa redondinha. Ó, ele teve até o trabalho de fazer as garrinhas. Se você olhar bem na frente ali. Tem garrinha. Tem as garrinhas. Rabo fino. Não, é inconfundível. Tem pinturas nesse paredão que são muito famosas. Uma delas virou mais tarde o símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ela representa 2 veados em movimento. E tem uma outra onde 2 personagens parecem estar se beijando. O pessoal já vem procurando ela. Vamos passar lá, vamos passar lá. Quero ver o beijo. Quero ver o beijo. A cena do beijo, onde é? O pessoal é muito romântico. Chega lá, é muito O romântico. pessoal quer ver o romance. Na verdade, a gente não tem como saber se essas figuras estão se beijando mesmo. A gente não tem como saber o que significam as pinturas. A nossa vontade é sempre interpretar o que elas significam, mas para arqueólogos especializados como a Anne-Marie Pessy, que mais tarde estudou as pinturas, isso não ajuda a gente cientificamente. As pinturas rupestres, na verdade, elas são códigos de comunicação, mas elas nos ajudam a recuperar algo da cultura dos povos indígenas que habitaram essa região e que foram sistematicamente dizimados, mas que fazem parte da nossa identidade genética e cultural. No livro da Anne-Marie Pessy, que se chama Imagens da Pré-História, ela conta que as pinturas rupestres surgiram pelo mundo por volta de uns 30 mil anos atrás, num momento em que o Homo sapiens começou a usar instrumentos para se adaptar aos ambientes e começou a caçar, a enterrar seus mortos, a fazer rituais e a pintar tudo isso nas paredes de pedra. Ele estava registrando e transmitindo esse conhecimento. Cada vez mais o Homo sapiens, acumulando e transmitindo cultura, estava se diferenciando de outras espécies de animais. Na Serra da Capivara, as tocas onde eles pintavam não eram lugares de moradia, eram acampamentos temporários para caça ou para rituais. As pinturas variam ali ao longo do tempo, e elas também variam de estilo, que podem ser traços culturais. Tem algumas mais complexas, com traços finos e mais acabamento, e tem outras geométricas. Elas também têm várias cores. Avermelhadas, feitas de óxido de ferro, amarelas, brancas, marrons e pretas. As pretas são feitas de carvão ou de um pigmento obtido amassando ossos. Para pintar, os nossos antepassados usavam o dedo ou algo como pincel, que pode ser um pelo de um animal, uma planta e por aí vai. E tem também na Serra da Capivara as gravuras, que são pinturas feitas diretamente na pedra com instrumentos afiados. É interessante que nas paredes das tocas tem desenhos de animais já extintos, alguns reconhecidos como antepassados das lhamas ou preguiças gigantes. E tem até peixes e caranguejos, ali no meio do sertão, provavelmente de quando tinha muito mais água na região. Dá para identificar cenas de sexo, figuras diferenciadas por gênero, então homens e mulheres, e até figuras humanas mexendo em colmeias de abelhas. As pinturas rupestres mais antigas da Serra da Capivara têm cerca de 12 mil anos. Nas mais recentes, começaram a aparecer também cenas de violência, de castigos e execuções. É bastante cultura representada nas paredes. Uma cultura que comprova que os povos indígenas originários eram uma sociedade rica. Não rica de acúmulos de riqueza, mas de cultura, de espiritualidade e de complexidades. Quando os europeus vieram para cá, eles chamaram os povos indígenas de selvagens, para justificar o seu genocídio e saquear os nossos recursos naturais. Mais de 6 milhões de índios foram mortos, roubados, a terra é deles. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que mostrar, porque também aqui, inclusive na minha família, eles tinham vergonha de ser descendentes de índios, porque o índio é considerado um bicho. Mas vai ver a cultura que eles tinham, que está aqui representada nesses sítios. Dessas tocas mais próximas, os arqueólogos começaram a jornada até as mais distantes. Lembra do tamanho do parque, né? Algumas estavam bem longe. As caminhadas eram longas e penosas. Elas dizem que chegavam a andar 50 quilômetros num dia. Imagina andar tudo isso no sol, quase sem água? E aí tem um detalhe. A Niede e a Silvia Águeda partiram para Capivara na Semana Santa. Então, quando elas chegaram, estava para começar o verão, a seca.
Como você ouviu no começo desse episódio, no sertão, o inverno e o verão são diferentes. Além da região ter sido parte do fundo do mar milhões de anos atrás, ela também tinha um clima diferente antes, mais tropical. Mas aí, uns 9.000 anos atrás, o clima foi ficando mais quente e mais seco. A quantidade de chuvas diminuiu. Vários daqueles animais gigantes da megafauna não conseguiram sobreviver. Por causa disso, tem vários esqueletos deles pela região. Foi aí que surgiu a caatinga, um bioma bem adaptado às altas temperaturas e à falta de água. O período da seca, ou verão, vai de maio a outubro. E durante esse período, tudo parece que está esturricando no sol. As folhas somem e a paisagem fica coberta de galhos espinhosos e ganha um ar meio acinzentado. Não à toa, em tupi, caatinga significa mato branco. Quase não se vê bicho nenhum, e os que ficam pela região saem mais à noite, depois do sol. Para andar na caatinga, entre galhos e cactos, era só com um facão abrindo caminho. Para você entender a diferença, quando chega o inverno, que é a época de chuvas, tudo renasce de um jeito meio mágico. Basta uma grande chuva para surgirem rios, riachos e uma vegetação de folhas verdes. A paisagem muda completamente. Quem visita nessa época pensa que está vendo uma floresta tropical. Aí você vê cactos de nomes engraçados, como coroa de frade, que começam a dar flor. E o nome disso, coroa de frade, você sabe por que deram? Então, alguns falam que coroa de frade por conta do gorrinho que ela tem vermelho ali, parece aquele gorrinho do frade, né? Se você tiver em algum local, se estiver perdido, você pode usar ela como uma fonte de água, né? Não que seja suave a temperatura. Eu fui pra lá 2 vezes na época do inverno e quase morri de calor. Imagino o que elas passaram. Um minuto. Tomar uma água. Sim. Um segundo. Aqui eu indico você fazer um videozinho. Chegando. Ai, peraí. Vamos tomar um fogo, eu também. Apesar de andar todo dia aqui, mas... Ai. Na época, elas saíam muito cedo, com o sol nascendo. Os mateiros abriam caminho e burros ou jegues carregavam os mantimentos e materiais para as expedições, como conta o seu Joãozinho. Eu na frente da carga, o Nilson bem atrás dela e ela atrás do animal. A ligeira. Nós tira 1 légua por hora. Se nós chegarmos de manhã, nós já começávamos a trabalhar. Se chegar depois de 5 horas, 4 horas da tarde, nós ia só olhar, localizar, fazer limpeza. E sim, nesses sítios mais distantes, elas também tinham que dormir na caatinga. Doutor, vamos matar umas abelhas para nós jantar. Não mata não. Nós tem janta na barraca, só carne de lata, rapaz. A Silvia ia dormir com medo dos morcegos que saíam à noite e ouvindo histórias de caçadas de onça do seu Nilson. Tem quem diz que elas eram mentira e tem quem diz que elas eram verdade. A Silvia diz que a Ned tem aquele jeito corajoso que dá segurança para todo mundo. Se ela estava com medo de bicho ou de picada de cobra, ela escondia bem. Ela tomava a frente e todo mundo ia seguindo. Se diz estoica. Ela morre, mas ela faz. A Ned escreveu uma vez sobre isso e a jornalista Solange Bastos publicou num livro delicioso que se chama O Paraíso é no Piauí, que é a primeira grande fonte desse podcast. Como a água era difícil e ninguém queria carregar mais água do que precisava para beber, era comum passarmos 16, 20 dias sem tomar banho, andando na caatinga, no sol, escavando, imundos todos. Somente limpeza superficial com aqueles lencinhos de papel com cheiro de lavanda. Por isso todos punham suas redes o mais longe possível um dos outros. E talvez por isso nenhum mosquito transmissor de doenças nos picava. Combatíamos os flebótomos com o mau cheiro. Quando devíamos andar muito, 30, 40, 60 quilômetros, ninguém parava ou bebia. Andar rápido, pensando em uma imensa fonte que jorra água gelada, nos esperando no fim do caminho, olhando em frente, procurando chegar o mais rápido possível. Parar, descansar, beber, é prolongar o martírio. O segredo é o prazer do dia em que todos voltam para suas casas, seus amigos, sua cidade. E tendo tudo aquilo para contar, aquelas aventuras de arrepiar os cabelos, que deixavam a todos com inveja. E depois de 3 ou 6 meses nesse regime, a maravilha de poder ir a todos os restaurantes, comer todas as comidas, a manteiga, o pão, o queijo, os doces, beber todos os champanhes, porque havia muitos quilos que tinham ficado na caatinga do Piauí. Temos o melhor spa do mundo, aproveitem! E aí o seu Nilson trouxe para a turma a ideia de ir numa toca mais distante, mas que prometia muito.
é a toca do gongo. Eu falei no começo que o seu Nilson vivia numa comunidade bem no meio da Caatinga pequenininha, né? Essa comunidade se chamava Zabelê. Lá perto do Zabelê, o seu Nilson conhecia uma toca que não tinha só pinturas. Na biografia da Niede, que foi lançada esse ano pela jornalista Adriana Bujanra, e que se chama Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão, ela conta que o seu Nilson e uma prima dele já tinham encontrado nessa toca um esqueleto dentro de um pote de cerâmica. Eles deram os ossos do esqueleto para os cachorros e transformaram aquele pote numa panela. Então elas foram até lá. E logo elas viram que a urna que tinha sido retirada não era a única. E você sabe como é o trabalho arqueológico. Tem que ficar tirando tudo com super cuidado, só no pincelzinho e com muita paciência. Então elas tiveram que ficar lá 2 semanas, mas encontraram mais 2 urnas. O seu Joãozinho da Borda estava junto. E aí ele conta que quando elas foram dormir, ele jura até hoje, de pé junto, que todo mundo ouviu uma criança chorando. Aí a Águeda saiu um pouquinho na ponta da toca. Lá ela escutou. Aí chamou a Niede. Doutora, aqui tá chorando uma criança. Quando foi de manhã, nós fomos cavar. Logo, descobri uma panela. Tinha os ossinhos de uma criança. Tinha até a rede de caroá. Ainda estava o bagaço da rede. O seu Joãozinho diz que a criança chorou porque não queria ficar para trás sem os adultos. A anotação no caderno de campo, que foi feita em 8 de maio pela Águeda, não menciona o choro. Eu vou ler aqui. Dentro da urna, há uma vasilha arredondada de cerâmica. Sob essa vasilha, o crânio de uma criança. A vasilha estava emborcada sobre o crânio e sob este, uma rede de croá. Anos depois, lá no Gongo, fizeram novas escavações e encontraram mais 9 esqueletos. Tinham alguns em urnas e outros sepultados. Mas se você parar para pensar, além das pinturas, as arqueólogas já estavam encontrando esqueletos, logo na primeira missão. Nesses 15 dias acampados lá no Gongo, não tinha água nem para tomar banho. Para beber, tinha muito pouco. Seu Nilson conta que foi a única vez que a Niede deixou ele caçar algo para comer, porque acabou a comida da equipe. Aí depois dos 15 dias, eles enrolaram as urnas em redes e caminharam tudo de volta, como conta seu Joãozinho. Aí nós carregamos tudo, rapaz, aqui no braço. Marremos lençol na cintura, aqui no pescoço, colocava aqui, ficava aqui, nós com ele pegado. E chegando no vilarejo, todo mundo estava curioso para saber o que elas tinham trazido. A Niede resolveu fazer uma exposição. Essa é a dona Dolfina, a dona da pousada que você já ouviu aqui. Tem um quarto grande delas e mais outro quartinho pequeno que ela deixava os cadáveres lá. O quarto era cheio. Encheu tanto que ainda tinha uma arinha do lado de fora, deixava do lado de fora ainda, as caixas. Nesse tempo, o pessoal passava tudo aqui, encoxava tudo aí para ver. O seu Joãozinho teve que ajudar. Era gente demais. Entrava todo mundo, quebrava tudo. Eu fiquei na porta para entrar de um por um para ver as coisas. Era osso, era tudo quanto era de coisa dos índios. Pelo tamanho das descobertas, a Niede logo viu que ali tinha trabalho para uma vida inteira. Depois de 73, ela começou a planejar uma missão nova quase que todo ano. A Águeda não participou muito mais, porque ela se casou com o arqueólogo francês, o Denis Vialou. Eles começaram a pesquisar os seus próprios sítios arqueológicos no Brasil e que são também muito importantes. Você pode depois procurar por Santa Helena, no Mato Grosso. A Niede e a Silvia seguiram voltando ano após ano. E cada vez que ela descobria mais coisas, mais preocupada ela ficava em saber que aquilo tudo estava em risco. Por um lado, as pinturas já sofriam um desgaste natural, porque elas estão expostas na natureza. Então elas precisavam de cuidado. Mas além disso, aconteciam queimadas provocadas por humanos na Serra da Capivara que destruíam a mata. E tinha também gente explodindo pedras com pinturas rupestres. Apesar de morar na Europa, a Niede ficou apaixonada pela Serra da Capivara e inconformada com a destruição do lugar. Então ela decidiu tomar providências. Ela escreveu uma carta para o governador do Piauí. Dizem que ela sentou sozinha, no meio daquela imensidão da Caatinga, com um caderno e uma caneta para escrever essa carta. A Malu lê um trecho pra gente. O sul do Piauí é uma das maiores concentrações de pinturas rupestres do mundo. Minha intenção é realizar a cobertura completa dessas lapas antes que elas sejam destruídas, de modo que fiquem documentadas para sempre. Tenho verificado de 1970 para 1973 e para 1975 que certas pinturas foram destruídas. Certas lapas imensas, cobertas de desenhos, hoje estão nuas. As paredes erodidas, pedaços de rochas com restos de figuras juncam o solo. A saída, ela dizia, era transformar toda aquela região num parque nacional. Apesar de trabalhar há quase 10 anos na França,
Sou brasileira e meu desejo é que as tradições e as riquezas culturais do meu país não sejam dilapidadas. E a Niede já via nisso uma oportunidade para chamar atenção para o Piauí e trazer mais dinheiro para a região. Eu, que conheço o Brasil todo, posso lhe afirmar que a beleza da paisagem das serras do sul do Piauí, aliada à existência dessas obras de arte pré-históricas, pode atrair para essa região legiões de turistas, desde que hajam estradas, transportes e hotéis. Espero que esta minha carta mereça a atenção de Vossa Excelência. Subscrevo-me atenciosamente. Só que, é claro, isso seria muito mais difícil do que ela imaginava. Nos próximos episódios, a gente vai entender os problemas que vieram com a fundação do Parque Nacional. Problemas que desembocaram em pessoas sem ter onde morar e na Niede recebendo ameaças de morte. E a gente vai entender como, ao tentar datar as pinturas rupestres, a Niede acabou descobrindo vestígios que fizeram ela questionar a teoria de ocupação humana nas Américas, a maior e mais polêmica descoberta da carreira dela. Eu sou a Kel Spinelli, criadora, roteirista e apresentadora desse podcast. A produção é do B9, com apoio do Instituto Serra Pilheira. O Alexandre Potashev faz comigo a direção criativa e a Giovana Romano está na equipe de roteiro. O Telro Preste é mentor desse projeto pelo Instituto Serra Pilheira. A pesquisa é do Fábio Siqueira. A trilha sonora do podcast é composta por Felipe Consolini. A edição e a finalização do áudio é do Gabriel Pimentel. A identidade visual é da Vanessa Gasparini. Nesse episódio, Malu Gali fez a voz de Niede em entrevistas e textos antigos. Também usamos entrevistas dadas por Niede Guidon para Cristiane Delfina, no documentário A Mulher Original, e uma entrevista dada por ela para a atriz Malu Gali. Assina o nosso feed para não perder nenhum episódio e procura pela gente no site do B9. É www.b9.com.br/podcasts. Até a próxima!